Graça e paz, você que agora está fazendo parte desse momento em que vamos passar aqui 21 dias fazendo um devocional específico sobre edificação na vida financeira. Serão 21 dias para edificar a sua vida financeira. E como é que está a sua vida financeira? Como é que você tem vivido esses tempos de crise, esses tempos de pandemia, pós-pandemia? Eu sei que o mundo está vivendo ainda, se ajustando aos novos tempos e também todos nós estamos passando por adaptações. Mas eu quero dizer algo para você, que Deus ele tem interesse nessa área da sua vida. Deus tem interesse que você viva bem, que você viva em prosperidade, que você viva em equilíbrio na área financeira, e para isso a Bíblia ela é cheia, repleta de princípios que falam sobre isso. Na verdade, eu quero chamar a atenção para você que o reino dos céus ele não se move por regras, por coisas que nós fazemos, regrinhas, mas o reino dos céus se move por princípio. E a Bíblia Sagrada tem princípio para todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. E nós estamos fazendo esse devocional com base no livro do pastor Aloysio Silva, 21 dias para edificar a sua vida financeira. Está comprovado que você, depois de passar 21 dias fazendo algo repetitivo ou meditando sobre algo, aquilo vai se tornar um hábito na sua vida. E a nossa intenção é que, de fato, se torne um hábito para você refletir, pensar, trabalhar e também começar a ter a mentalidade de como é ter uma vida financeira equilibrada. E nós estamos hoje refletindo sobre o primeiro dia de devocional, sobre vencendo o espírito de Mamon. Jesus falava sobre isso, Jesus deu declaração sobre isso. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, porque haveremos de agradar um e desagradar o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. E Jesus estava falando a respeito de Mamon, porque em seus dias os filisteus adoravam a um ídolo, a um deus com D minúsculo chamado Mamon. E eu quero dizer para você, querido, que por trás de todo ídolo existe um demônio. Por trás de todo ídolo existe sim uma entidade que tenta substituir ou retirar o seu coração de Deus. E nós queremos passar esses dias refletindo sobre isso. E eu quero chamar a atenção a você, meu querido, que está agora me ouvindo, meu irmão, minha irmã, enfim, você que nos assiste. E antes de passarmos para a reflexão em si, eu quero te convidar a você compartilhar esse vídeo, se porventura ele fizer sentido para você, que você compartilhe com pessoas o máximo que você puder, porque a nossa intenção é que você seja edificado e outras pessoas também sejam edificadas. Olha só como esse assunto é interessante para Deus, para Jesus e para a sua palavra. Eu quero passar alguns dados para vocês. O primeiro deles é que na Bíblia existe cerca de 215 versículos que falam sobre fé. Existe 218 que falam sobre salvação. E agora quero te chamar a atenção sobre isso, que existe 2084 versículos que falam sobre riqueza, sobre dinheiro e sobre negócios. Se não fosse um assunto interessante, inerente ao ser humano, tenho certeza que Jesus não faria questão de registrar isso. Mas se ele registrou, é porque existe de fato uma intenção, existe de fato um ensino acerca disso. E vencendo o espírito de Mamon, queridos, é uma ênfase na verdade, para a grande pergunta: quem governa a sua vida? Por muito tempo o mundo evangélico viu o dinheiro de uma forma muito demoníaca, demonizaram o dinheiro, demonizaram a prosperidade, demonizaram mesmo essa questão de homens da Bíblia, homens de Deus, aliás, não serem homens de negócio, não ficarem apegados a essas coisas, pois entenderam que era algo muito mundano, quando na verdade ter dinheiro, possuir finanças,
ser rico, ser próspero, não é sinal de você ter algum problema espiritual. Pelo contrário. Pelo contrário, Isaac era um homem rico, Abraão era um homem de posses, e aí nós vamos ver vários outros, Davi, Salomão, tantos outros eram homens riquíssimos. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o seu coração. E a pergunta que eu faço nesse momento é: quem governa a sua vida? Será que é o dinheiro que te governa ou você governa o dinheiro? Será que o dinheiro é teu dono ou você é o dono do dinheiro? E esse é o X da questão. Esse é a grande sacada que Deus ele nos faz refletir. Quando Jesus se encontrou com aquele jovem rico, ele não queria que o jovem deixasse tudo e virasse um pobre, sem recursos. Mas Jesus olhou no coração daquele jovem e viu que o problema daquele jovem era que ele era dominado pelas finanças, ele era dominado pelo dinheiro. E Jesus fez um desafio a ele: vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres. Ele ficou triste porque quem dominava a sua vida, quem roubava a alegria dele, quem mandava na vida dele, de fato, era o dinheiro. E Jesus localizou isso. E Mamon é classificado na Bíblia, Jesus classifica Mamon como um Deus. E olha só, que uma das características de um Deus é que ele te dá segurança. Mamon como entidade, Deus, né, no sentido de um ídolo, e muitas pessoas recorrem a esse ídolo atrás de segurança. A segurança que o dinheiro pode dar, a segurança que o dinheiro pode trazer na sua vida. E nessa segurança muitas pessoas se corrompem e se deixam corromper, achando e crendo que de fato o dinheiro pode lhe dar segurança. Quantas pessoas, queridos, morrem com tanto dinheiro e não levam nada? Nós sabemos disso. Uma segunda coisa que o Mamon pode fazer com a sua vida, pode fazer conosco, é exigir uma consagração e uma separação. Como assim, pastor? É que tantas pessoas vivem em torno do dinheiro e vivem em volta do dinheiro e fazem do dinheiro o seu Deus, que cada vez mais elas vão estar sendo exigidas para terem sempre mais seu tempo, seus recursos, sua energia, muitas vezes negligenciando família, tudo por conta do dinheiro que tomou a sua vida. E outra coisa que o dinheiro, que Mamon pode fazer com muitas pessoas, é manobrar a vida, é fazer com que a vida se torne e norteie em volta do dinheiro. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas decidem quantos filhos vão ter, mas antes perguntam: será que eu vou ter dinheiro para tal condição? Será que eu vou ter dinheiro para fazer isso? Muitas pessoas não se casam porque elas perguntam a si mesmas: será que eu vou ter dinheiro para sustentar uma esposa, sustentar uma casa? Muitas pessoas também, elas decidem qual profissão seguir, porque na verdade não é a vocação, não é o dom que move elas, mas é o quanto aquela profissão pode trazer de dinheiro para a vida delas. E quando elas se tornam médicas, quando elas se tornam advogados, juízes, enfim, mas só pela questão do dinheiro e não pela vocação, não por aquilo que traz alegria, não por aquilo que traz prazer e satisfação, quantas pessoas se tornam tão tristes e chegam no final da sua vida e declaram que poderiam ter feito outra coisa que deixasse elas mais felizes. Mas por quê? Porque elas decidiram a profissão baseada no salário, no que poderia ganhar com aquela profissão. Então nós podemos ver que tais pessoas, quem decidia a vida delas e quem manobrava a vida delas era Mamon, era o dinheiro. E não elas tinham o dinheiro, mas o dinheiro tinha as vidas delas. E tem aqueles outros que são muito espirituais, mas até para fazer a obra de Deus, eles têm medo se o dinheiro vai dar, se vai ter como fazer ou não algo para Deus. Perceba então, queridos, que quem manobra a vida de tais pessoas é o dinheiro. Eu relatei aqui para vocês que o dinheiro, ele pode se tornar um Deus.
e muitas vezes a gente não percebe. Olha só, os moabitas adoravam a Moloque, outros a Dagon e outros ainda a Baal e Astarote. Mas os filisteus adoravam a Mamon, que era um deus que eles oravam buscando prosperidade. Pode ter certeza, queridos, que o dinheiro pode se tornar um deus na sua vida. E Mamon é um espírito maligno cujo alvo é desviar o nosso coração de Deus e atrair a nossa atenção para o dinheiro. Outras vezes eu já refleti com alguns irmãos sobre isso aqui, que tudo aquilo que te tira e que distancia você de Deus se torna um Deus na sua vida. A Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Sabe, amados, nós temos que viver uma vida equilibrada. O dinheiro, ele pode tomar conta da sua vida, como ele pode fazer um grande benefício se você souber dominar o dinheiro e não o dinheiro dominar você. E eu vou repetir aqui uma parte muito interessante dessa leitura, que diz que Mamon é um espírito maligno cujo alvo é desviar o nosso coração de Deus, atraindo nossa atenção para o dinheiro. E de trás de todo ídolo existe um demônio. O espírito de Mamon, ele age de algumas maneiras. A primeira é fazer você focar somente no dinheiro. Ele deixa você com a sua energia, o seu foco norteado em cima só do dinheiro, só daquilo que você pode possuir. Você conhece pessoas que quanto mais tem, mais elas querem? Você conhece pessoas que nunca estão satisfeitas com aquilo que têm, sempre querem mais e mais e mais? Muitas vezes gastando sua saúde, muitas vezes desprezando a família, os amigos, porque elas sempre querem mais e mais e mais. O dinheiro, ele tem esse poder, ele tem o poder de fazer com que as pessoas foquem só nisso e nada mais. E também outra coisa, o dinheiro, ele pode trazer ao seu coração medo e ansiedade. Isso, uma das razões que muitas pessoas estão depressivas, ansiosas e vivendo e tendo problemas na área psicológica é que elas têm medo do amanhã. Medo de não ter dinheiro para o alimento, medo de não ter o que comer, medo de ter sempre mais. E esse medo acarreta problemas psicológicos. Jesus sabia tanto disso, que Jesus falou: não andeis ansiosos pela vida que vocês têm. Não andeis ansiosos com coisa alguma, porque a ansiedade, ela pode governar a sua vida, Mamon pode governar a sua vida e você pode ter problemas seríssimos. E para concluir, eu quero dizer para você que Jesus, que Deus, Ele é a nossa fonte. Se não fizermos de Deus a nossa fonte, se não fizermos do Senhor o nosso Deus, nós estaremos, de fato, deixando o espírito de Mamon dominar a nossa vida, fazendo com que as coisas mais importantes a gente despreze e coloque em segundo plano. Sendo assim, eu e você somos desafiados a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e preocupação. Como diz o texto, Ele tem cuidado de nós. E a presença de Deus, a presença do Senhor, ela afasta todo o medo, ela afasta toda a ansiedade. Pode ter certeza, queridos, pode ter certeza, queridas, que quanto mais estamos próximos de Deus, mais o nosso coração se afastará da ansiedade e do medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Pode ter certeza, Deus sabe muito bem do que Ele fala e quando Ele se reflete em finanças. Você sabia que uma das principais razões de divórcio no Brasil e no mundo é a questão financeira? Casais estão se separando porque não estão conseguindo ter uma vida financeira equilibrada e levando tensões, preocupações excessivas, discussões, medos para dentro do casamento e aí se torna um verdadeiro inferno. O casal que entende isso
O casal que domina isso é um casal abençoado. Quero desafiar você, neste dia, a viver o princípio da palavra. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, de todos nós. Vença o espírito de Mamon. Não seja dominado pelo dinheiro, mas que você aprenda a dominar o dinheiro e você vai ser uma pessoa próspera. E o que é prosperidade? Prosperidade é aquilo que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra família, o dinheiro não compra amor de amigos, de familiares, da nossa casa, do nosso cônjuge. O dinheiro não compra aquilo que verdadeiramente faz sentido para a nossa vida, ter uma vida abençoada. Que Deus abençoe você. E como eu falei no início desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, se ele edificou a sua vida, compartilhe, se inscreva e também faça com que outras pessoas se inscrevam nesse canal. Amanhã nós voltaremos com o segundo capítulo do livro 21 Dias para Edificar a Sua Vida Financeira, do pastor Aloísio Silva. Estamos refletindo em cima desse livro. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa nesse 1º de setembro, que nós comemoramos o mês da independência do Brasil. Mas para nós será o mês da dependência total de Deus. Lembre-se, lá no deserto, Deus todos os dias mandava o maná para o seu povo. E ele não mudou. A Bíblia continua sendo a mesma. E a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência ser desamparada. Creia na palavra, creia no Evangelho, creia em Deus e você será extremamente abençoado. Fica com Deus e amanhã nós retornamos com o segundo capítulo e o segundo dia de reflexão. Deus abençoe você e sua família de maneira poderosa.